Bom, irmãos, nós chegamos à pergunta de número 15 do Catecismo Maior e nós vamos tratar hoje sobre a obra da criação. A pergunta justamente é essa, né? Pergunta 15 do Catecismo Maior de Westminster: o que é a obra da criação? Resposta: a obra da criação é aquela pela qual Deus, pela palavra do seu poder, para si fez do nada o mundo e tudo quanto nele há, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Então, esta é a declaração explícita do nosso padrão doutrinário, e isso, obviamente, baseado no que ensina a Escritura Sagrada, né? Gênesis capítulo 1, verso 1, Hebreus capítulo 11, verso 3, Provérbios 16, verso 4, Apocalipse capítulo 4, verso 11, são alguns dos textos que nos ajudam a sustentarmos estas verdades. Mas nós vamos caminhar aqui, com o auxílio do material que tenho usado, para tratarmos e pensarmos sobre a obra da criação, considerando também alguns outros pontos e também alguns outros textos. Uma coisa que nós devemos entender inicialmente é que o homem, por mais que ele tente de todas as formas descobrir a origem do universo, há uma incompetência do homem para descobrir a origem do universo. Veja, há uma investigação, né? A investigação científica e a experiência humana, elas nada podem nos dizer sobre a origem do universo. Por quê? Porque nenhuma dessas pessoas esteve presente na criação do universo. Alguns com suas teorias, né? E cada um que invente a sua, mas a chamada teoria da evolução também não tem nenhuma competência para explicar a origem da vida. A ideia, né, concebida de que a matéria, no seu estado subdesenvolvido, existiu eternamente, é uma suposição totalmente baseada numa fé cega e não na razão, experiência ou até mesmo investigação científica. Eles vão imaginar uma série de coisas sobre uma terra velha e muitas coisas que eles vão tentar argumentar, quando na realidade não passam de teorias falsas. Além disso, está totalmente em desacordo com a palavra escrita de Deus. Nós devemos entender e entendemos que somente Deus pode revelar isto. E por que razão? Porque Ele criou o universo. E como, irmãos, Ele fez isso então? Ele fez isso em sua revelação especial, a Bíblia. Através da Escritura, Deus nos revela então como tudo isso se deu. E Deus então vai até mesmo como que zombar, não é, das pessoas que são rebeldes a essa declaração de que Deus criou todas as coisas, quando é dito lá em Jó, capítulo 38, do verso 3 ao verso 7, o seguinte: Jó 38, versos 3 a 7. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Quem estava lá? Absolutamente nenhum homem, daí também a incompetência de fato de um homem poder falar isso ou sobre isto à parte de Deus. Mas há uma competência da parte de Deus para revelar a origem do universo. Deus de fato fala. E não estamos então falando de uma mera teoria, não. É uma questão de fato revelada na própria Bíblia. E nós devemos receber isso, essa revelação da Escritura, como Deus falando pessoalmente conosco e explicando e nos ensinando, falando exatamente sobre como tudo começou. Salvo engano, até esse é o título do livro, né, do irmão que faleceu há pouco, Adalto Lourenço, né? Como tudo começou. É Ele, é Deus falando, e nós estamos e devemos estar prontos para ouvir realmente aquilo que o Senhor tem a nos falar. E Ele nos fala então através da palavra. Então a base para a nossa compreensão da criação é a palavra do Criador.
Nós devemos olhar para esta realidade, e aqui uma coisa importante que envolve tudo isso, e nós veremos, né? Nós leremos esse texto agora, mas veremos alguns pontos tratando sobre ele, de Hebreus capítulo 11, verso 1 a 6. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 6, nos diz assim, irmãos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a nossa crença, irmãos, na historicidade e exatidão do registro bíblico se dá pela fé. E nós cremos na exatidão do registro da criação, como posto em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Isso surge da nossa fé. E fé em quê, irmãos? A fé em Deus. Fé no nosso Criador e Redentor e também na sua palavra, como o verso 3 do capítulo que lemos de Hebreus nos diz, né? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então note que a fé, ela envolve o compromisso de nós mesmos com o nosso Senhor. O lançamento de nós mesmos sobre Ele como aquele que é fiel no que diz, revela e também promete. Tudo Ele disse com base no seu testemunho, que é um testemunho, irmãos, que é verdadeiro, como ensina João capítulo 5, versos 30 a 47. Por isso nós podemos confiar nesse testemunho que é verdadeiro. Acreditamos no que Deus falou, por quê? Porque Deus falou. Acreditamos no que Deus falou, porque Deus falou. Confiamos em Deus e no que diz, no que Ele nos ensina na sua palavra. Não no homem simplesmente, de modo algum, a não ser que este homem nos ensine a verdade de Deus como revelada na Escritura. Nós procuramos então ouvir as palavras do Criador falando sobre o que, irmãos? Sobre a criação. É isso então que nós faremos. Mas veja, nós olhamos para a Escritura e nós entendemos que há um conhecimento que nós podemos chamar de um conhecimento universal de Deus, o Criador. Os homens, né, neste mundo, independentemente de onde eles se encontrem, os homens sabem que foram criados por Deus. Mas o que eles fazem? Eles suprimem esse conhecimento. Eles tentam como que abafar esse conhecimento. Paulo nos diz isto, né? Lá em Romanos capítulo 1, versos 18 a 19, ele vai falar sobre essa realidade que os homens têm conhecimento dele, mas procuram rejeitar essa realidade. Diz assim, versos 18 e 19, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então há um conhecimento de Deus. Mas eles se rebelam. Por quê? Eles não se sujeitam, eles suprimem esse conhecimento. Por que razão? Porque eles se rebelaram contra Deus, o Criador. Cornelius Van Til escreve assim: todos os homens são como o filho pródigo da parábola de Jesus. O pródigo sabia que era filho de seu pai. Ele sabia que o troco que tilintava, balançava no bolso, viera do pai. Mas ele colocou no rosto uma máscara que ninguém, nem ele mesmo, conseguiu remover. Ele fez a si mesmo e aos outros acreditar que toda a sua riqueza vinha de suas próprias minas de ouro. Onde estavam essas minas de ouro? Ele não sabia.
A única coisa que ele sabia, entre aspas, era que eles não pertenciam a seu pai. O pródigo odiava o pai e a casa do pai. Foi esse ódio pelo pai que controlou sua visão do mundo. Somente a graça de Deus poderia retirar a máscara que tinha apenas lentes anti-pai cimentadas nos buracos dos olhos. É assim que o homem age. Ele rejeita o pai, desconsidera o pai, são anti-pai, se rebelam contra o Senhor. Mas a fé em Deus e na sua palavra deve ser para nós o ponto de partida para todo o nosso pensar e viver nesta criação. E por que razão, irmãos? Porque, como diz Rushduni, ele diz assim, Deus continua a ser a premissa inescapável do pensamento humano. Porque Deus é o Criador, cada aspecto do universo e do homem é estruturado pelo ato criativo e decreto eterno de Deus e, portanto, reflete sua lei e ordem. Os homens não podem escapar dele, nem podem excluí-lo. Se tentam pensar sem ele como premissa, simplesmente reintroduzem os seus atributos na forma de potencialidades e processos milagrosos que reduzem a ciência ao irracionalismo e à autocontradição. Então os homens podem tentar rejeitar, mas eles vão acabar caindo e tropeçando nas suas próprias invencionices que desprezam a premissa verdadeira de que Deus é o Criador de todas as coisas. Não existe verdadeira ciência a parte do conhecimento e da confissão de que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas então, há dois pilares sobre os quais repousa a nossa fé. Nossa fé na palavra do Senhor e na declaração sobre a criação. Veja, a fé dos humanistas, nas suas teorias, repousa numa areia movediça. Mas a fé dos cristãos, na verdade bíblica da criação, repousa sobre uma rocha que é sólida. Que rocha é essa? É a rocha da palavra do Senhor, é o próprio Cristo. E dois pilares sobre os quais repousa a nossa fé na Bíblia como palavra infalível do Criador são, primeiro, o testemunho objetivo da Bíblia sobre a sua própria autoridade, então uma declaração clara sobre isto. Mas em segundo, o testemunho interno do Espírito Santo no cristão sobre a autoridade da Bíblia. Então há um testemunho objetivo da Escritura sobre sua autoridade, é o próprio Deus falando na Escritura, e é um testemunho interno do Espírito que nos convence acerca desta verdade. Como disse John Murray, ele diz assim, o testemunho objetivo nos fornece uma concepção das Escrituras que fornece a base adequada para a sempre ativa operação seladora do Espírito da verdade. O testemunho interno assegura que este testemunho objetivo provoca a resposta adequada na consciência humana. Então nós entendemos que a Escritura, a autoridade da Escritura não provém do homem ou de qualquer instituição, mas do próprio Deus falando na Escritura, como nos ensina a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, na 4ª sessão, tratando sobre isto. E nunca nós podemos perder a seguinte declaração de vista. A compreensão de Deus e da criação surge da fé nas palavras de Deus. Não se baseia na nossa razão, não se baseia na experiência. A nossa fé se baseia no fundamento firme. A nossa fé cristã não é uma fé cega ou irracional, um salto no escuro. É uma fé muito bem firmada. Aqueles que não acreditam na Bíblia se rebelam contra Deus. Mas aqueles que se conformam à sua verdade, então, estarão fundamentados numa declaração que é sólida. Então, quando nós olhamos para a Escritura, nós encontramos o fato de que há, de fato, uma criação do universo. E Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 explica como e por que ele criou o universo. E ali nós encontramos um relato histórico real. E podemos apresentar 3 razões para nós abraçarmos isto como um relato histórico e real. Primeiro, Gênesis capítulos 1 e 2. Gênesis capítulo 1 e 2 está intimamente relacionado com o restante do livro de Gênesis. Intimamente ligado. O restante do livro
pressupõe o relato da criação, assim como o relato da criação prepara tudo aquilo que vem depois. Segundo, faltam no registro de Gênesis, capítulo 1 e 2, as características de poesia hebraica. Assim, e as marcas da narrativa histórica a caracterizam. Ou seja, não a poesia, não. Trata-se de um registro que nos apresenta uma narrativa histórica. É o gênero que nós encontramos ali em Gênesis, tratando sobre estas questões. Terceiro, o Novo Testamento e o Antigo Testamento consideram eventos específicos mencionados em Gênesis capítulos 1 a 3 como realmente tendo ocorrido. Aí, então, o Novo Testamento dando testemunho sobre o Antigo Testamento, sobre a sua veracidade. Nós não leremos esses textos, você pode anotar, mas, por exemplo, a criação da luz pela palavra de Deus. Paulo vai falar sobre isto em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. A presença de espinhos como sinal da maldição de Gênesis 3. O apóstolo, em Hebreus, capítulo 6, verso 7 e 8, fala sobre isto. A criação do mundo por uma palavra divinamente falada. Agora, no Salmo 33, verso 9, vai falar sobre isto. A separação da terra e do firmamento pela palavra de Deus. Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 5. A criação do universo do nada. Mais uma vez, Hebreus, capítulo 11, verso 3. A criação do mundo em 6 dias e um sábado. Êxodo, capítulo 20, verso 11. A criação de Eva a partir de Adão. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 8. Então veja que é um testemunho na própria Escritura acerca da veracidade descrita em Gênesis capítulos 1, 2 e 3 de toda a Escritura. Se lançarmos fora este fundamento, teremos de lançar fora, então, toda a Escritura. Se estes primeiros capítulos de Gênesis não forem historicamente confiáveis, não temos resposta de Deus sobre as questões mais básicas da vida. Estaríamos, de fato, perdidos. Então, compreender a verdade da criação é essencial para compreender todo o resto da Bíblia. É indispensável para muitas coisas. Até vamos falar um pouco sobre isto hoje à noite, quando for falar em Atos, capítulo de número 14. Mas veja, o catecismo nos diz, né? A obra da criação é aquela pela qual Deus, pela palavra do seu poder, para si fez do nada o mundo e tudo o que nele há no espaço de 6 dias e tudo muito bom. Então o que é que nós encontramos aqui? Primeiro, é o fato. Deus criou o universo. Está lá, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O nosso Senhor, Deus, Ele é o Elohim em hebraico, que significa o forte e poderoso. Ele é o Deus vivo e pessoal, aquele que fala, planeja, descansa e faz perguntas. Ele é o Deus soberano. Ele é aquele que criou o universo como quis para seus propósitos. Ele falou e a criação aconteceu. Sua palavra deu forma, significado, lugar e valor a tudo, como nos ensina o Salmo 135, verso 6. O Criador, então, é um Deus também de generosidade abundante. Ele provê livre e poderosamente para a sua criação o que ela não pode produzir por si mesma. O que é que Ele dá para a sua criação? Luz, ordem e vida. Deus é quem faz tudo isso. O seu universo é um universo bom, como ensina Gênesis 1, versos 10 e 21. Por que razão? Porque Deus é bom. Ele também é o Deus independente. Ele é o Deus que fez com que tudo o que existe dependesse dele para existir momento a momento. Ao mesmo tempo, ele não depende de forma alguma de nada que tenha criado. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor bondoso, o Senhor autossuficiente, autoexistente, independente, o Criador de todo o universo. Olha o que diz, irmãos, Atos capítulo 17, versos 24 a 25. Atos 17, versos 24 a 25, a palavra diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe,
Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então Deus criou. Mas veja, esta criação é uma criação que não foi feita somente por Deus o Pai, como alguém pode imaginar. É a criação do Deus triuno. Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, sugere que o Criador é a Santíssima Trindade. A primeira indicação na Bíblia de uma pluralidade de pessoas na unidade do ser de Deus. O nome do Criador, Elohim, é um substantivo plural que recebe um verbo no singular, apontando para a pluralidade deste Deus. O que nós entendemos, irmãos, é que Deus, a primeira pessoa da Trindade, criou o universo pela sua palavra falada, a segunda pessoa da Trindade, como ensina Gênesis 1, 3, João capítulo 1, verso 1, Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, e pelo seu Espírito que paira, que aponta então para a terceira pessoa da Trindade, como nos ensina Gênesis capítulo 1, verso de número 2. São textos que nos sustentam, que nos apontam a realidade de que não foi somente Deus o Pai, mas o Deus triuno que criou o universo. Nós vemos inclusive as três pessoas na criação do homem. Quando nós encontramos lá aquela declaração tão conhecida, Gênesis capítulo 1, verso de número 26, quando a Escritura nos diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então perceba, façamos. Não é Deus falando com os anjos, mas é o próprio Deus triuno, estabelecendo ali a criação e criando também o homem. Então este universo, incluindo todos e tudo o que nele existe, tendo sido criado por Cristo, pertence a Ele e serve também aos seus propósitos. Tudo serve aos propósitos do Deus triuno. E uma tradução mais literal de Gênesis 1:2 é que o Espírito realmente de Deus pairava sobre a superfície das águas. É obviamente uma referência ao Espírito Santo, a terceira pessoa. Pela pairação do Espírito, um poder ativo sai do Espírito Santo de Deus para a terra. Estava lá, então, na criação do mundo, no princípio de todas as coisas. Então, sem a palavra de Deus, não haveria luz ou vida neste mundo. Sem o Espírito de Deus, não haveria ordem. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, envolvidos nesta obra extraordinariamente bela e maravilhosa. E ela é de fato maravilhosa. E o salmista se admira disto quando ele escreve lá no Salmo de número 104, verso de número 24, o seguinte: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Segundo, irmãos, Deus, quando nós consideramos agora, Ele é o Deus que criou o universo, mas em segundo, nós entendemos que Deus criou o universo do nada. Está lá, mais uma vez, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E Hebreus capítulo 11, verso 3, mais uma vez, reforça isto quando é dito assim. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, Deus, Ele criou este universo inteiro, completo, perfeito, maduro e sem qualquer matéria pré-existente. Para muitos homens isso parece loucura, mas é a maior verdade e aquilo que há de mais racional também para abraçar. Não há de uma parte de si mesmo, não de uma parte de si mesmo, como alguém pode imaginar, mas de absolutamente nada.
A frase lá, no princípio, com a qual a Bíblia começa, aponta para o início de tudo, absolutamente tudo que existe. Não é possível voltar além desse ponto. Nada do universo existia antes do começo. Tudo foi criado ali. A matéria, o tempo, o espaço, todas as coisas. Só existia Deus. No princípio, só existia o Deus triuno. E no princípio, então, criou Deus. E veja, está lá, no princípio, criou. A palavra hebraica criar é bará. E um Deus que criou do nada, ex nihilo. Ele criou todas as coisas. E quando nós olhamos para essa palavra, né, criar, que é traduzida por bará, bereshit bará, é então a palavra criar, denota que Deus deu a existência a algo que não existia anteriormente. É para isso que aponta essa palavra. Indica ao fato de que tudo que foi criado não foi formado a partir de matérias disponíveis para Deus. Não existia até que ele pronunciou a sua palavra criativa. Então, um comentário adicional sobre a palavra criar. Gênesis capítulo 1 nos apresenta 3 atos distintos da criação, vistos em 3 ocorrências da palavra criar naquele capítulo. Primeiro, a criação do universo, Gênesis 1:1. Segundo, a criação de animais, Gênesis 1:21. E terceiro, a criação do homem e da mulher, Gênesis 1, verso 27. E Deus então deixa claro, através destes 3 atos distintos da criação, que, primeiro, os animais não evoluíram a partir do universo, a humanidade não evoluiu a partir de formas de vida animal, a vida inanimada não evoluiu para a vida animal e a vida animal não evoluiu para a vida humana. Há momentos distintos em que a palavra bará é usada apontando para momentos da criação do universo, dos animais e do homem e da mulher como coisas distintas. Terceiro, o universo foi criado pela poderosa palavra de Deus. O Salmo 33, versos 6 e 9 falam acerca disso. Salmo de número 33, versos 6 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 33, versos 6 a 9. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatórios encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então perceba, Deus falou e deu a tudo no universo sua existência, seu significado, lugar, valor e relacionamentos. Ele deu a interpretação final de cada fato do universo. Interpretação essa que estava em sua mente eterna antes da criação acontecer. E o que é que ele diz? Disse Deus, haja e houve. Mas o que isso não significa? O que isso não significa? Isso não significa que Deus fez certos sons e que a coisa então desejada passou a existir. Ele fez um barulhinho lá e pum, surgiu alguma coisa. Não. O que é que isso significa? Significa que estamos lidando com uma manifestação da onipotência criativa de Deus. É para isso que aponta. Para a onipotência desse Deus que é todo-poderoso e que simplesmente ao falar todas as coisas vêm a existir. Na sua palavra, a vontade eficaz de Deus entra em expressão. Simplesmente surge. É um Deus então que é todo-poderoso e ele faz então e fez todas as coisas. Esse é o testemunho bíblico. Uma outra declaração, em quarto lugar, é que Deus criou o universo em 6 dias. Isso é até mesmo fortalecido em outro texto, né? Quando nós olhamos para a lei de Deus em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, verso 11, nos diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quando o Êxodo diz 6 dias, o que isso significa? 6 dias. É isso que significa. Nada mais se enquadra
no contexto de Êxodo e nada mais se enquadra no contexto de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Quando se fala em dias ali, está falando sobre dias literais. Uma exegese sólida exige os dias da semana da criação apresentam-nos um ciclo dia-noite de 24 horas. É exatamente isto. Se a palavra dia, ion em hebraico, em Gênesis 1, não significa um dia literal, a interpretação da Bíblia, então, seria inútil. Seria, de fato, complicado. Qual é o sentido da expressão no intervalo de 6 dias? Gerhardus Voss vai comentar e diz assim: o sentido mais natural dessa frase é o de 6 dias literais de 24 horas cada um deles. Todavia, alguns estudantes da Bíblia defendem que a palavra dia é algumas vezes usada para designar um longo período de tempo. Mas há uma outra palavra que poderia ser usada, olam, que vai falar sobre eternidade, mas envolve não um tempo determinado, mas um tempo muito mais espaçado. Mas não foi usado na Bíblia. A palavra usada é ion, que trata sobre dias de fato literais. Disse que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos e que 1000 anos é como um dia, etc. Contudo, o sentido mais natural e provável de Gênesis 1 é literalmente o de 6 dias. E é exatamente nisto que nós cremos. Quinto, Deus criou o universo e tudo o que nele há para si mesmo, como nos ensina a pergunta do nosso catecismo. Veja, irmãos, tudo que Deus faz, Ele faz, em última análise, para si mesmo. Ele faz todas as coisas para a sua própria glória, porque todas as coisas foram criadas com este propósito, não é? Para a glória do próprio Senhor. E Ele faz também todas as coisas de acordo com o beneplácito da sua própria vontade. Ele faz não porque ele precisa de algo ou de alguém. Ele não precisa de nada que tenha feito. De forma nenhuma podemos dizer isso. Ele não criou o universo para se completar ou para se autenticar ou porque ele estava sozinho e carente, precisando de algo ou alguém, não. Ele criou o universo como um vasto teatro onde ele exibiria sua própria glória e grandeza diante de seus próprios olhos. E para que todos os seres inteligentes vissem essa exibição e o glorificassem. A terra como palco da glória do nosso Senhor, apontando para a sua glória e tendo todas as coisas voltando-se para Ele, porque tudo de fato foi feito para Ele e por meio dEle. Como nos ensina Colossenses capítulo 1, versos 16 a 18, nos diz assim, Colossenses 1, verso 16 e verso 18. Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E Romanos capítulo 11, verso 36 nos diz: porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, irmãos, visto que todas as coisas foram feitas para a sua glória, devemos viver deliberada e conscientemente para o louvor de sua glória. E como diz Calvino, quão irracional seria para as criaturas que ele formou e que ele sustenta viverem para qualquer outro propósito que não seja o de tornar conhecida a sua glória. Uma outra referência, Apocalipse 4:11, que é usada no Catecismo. Apocalipse capítulo 4, verso de número 11, a Escritura nos diz assim: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, irmãos, também, concluindo, em sexto ponto, Deus declarou que sua criação inteira e acabada era muito boa. Está lá, irmãos. Gênesis capítulo 1, verso 10. Olha lá. Gênesis capítulo 1, verso de número 10. A palavra diz assim: e viu Deus que isso era bom.
Verso 12 nos diz, e viu Deus que isso era bom. Verso 18, também. Verso 21, também. Verso 25, também. Mas olha o verso de número 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, nós olhamos para a Escritura e nós entendemos, sua criação é boa, é bela. Ela é boa porque ela é bela, porque ela é organizada, porque ela é ordenada, porque ela é cheia de vida. Ela é boa porque ela serve aos propósitos do seu Criador. É boa porque Deus que o criou é bom. Ele faz tudo bom. O bom é o que Deus diz que é bom. E Ele diz que é boa a criação. Portanto, toda a criação e tudo o que nela existe, exceto o pecado, deve ser vista como um belo objeto de admiração, estudo e utilidade para sempre. O que Deus criou? Bom. Tirando o pecado, irmãos, que macula a criação, que distorce as coisas, nós devemos olhar para a criação do mundo, para o mundo, como palco da glória de Deus e entender e observar e admirar, então, toda a criação, admirando, estudando e considerando tudo isso como uma utilidade para sempre para nós. Então, nós devemos olhar deste modo para essas questões do mundo, do universo criado por Deus, porque é deste modo que o próprio Senhor Deus nos fala sobre a sua criação na própria Escritura. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo, nós sabemos que muita coisa foi distorcida, uma bagunça real há, mas ainda assim a Escritura continua dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O salmista está falando no mundo pós-queda, mas está declarando essa realidade que nós devemos também declarar com toda alegria e admiração, sobretudo admiração pelo Deus que criou todas as coisas, louvando a Deus por tudo isso. Amém. E a gente conclui aqui nosso estudo de hoje.